Mas eu quero saber mesmo quem é o diabo. Ok. Bem, na verdade, quem é o diabo, né? Antes de responder essa questão, eu queria dizer exatamente que o nosso conceito de redenção nos tem levado exatamente a perceber mal a pessoa de Satanás. Para uns, por conta da redenção, que a palavra redenção significa trazer de volta, ou redimir, ou buscar aquilo que se havia perdido. Na verdade, fomos redimidos em Cristo Jesus, e muitos olham para a redenção que é em Cristo Jesus, enfatizando o fato de que Satanás já não é nada. Aqueles que acreditam que a redenção, o conceito que ele tem de redenção, lhe leva a ver diabo como nada, ou seja, diabo não existe para eles, e se existe, pelo menos é alguém sem poder ou sem astúcia, é alguém que não tem nenhuma influência na vida dos crentes, alguém que não tem poder no universo, é uma figura apenas que nós inventamos para poder culpar ou poder justificar os males que acontecem na vida, no cotidiano, no universo em si. Então, para muitos, Satanás não é nada. E muitos ainda na fé cristã, que têm conceito de redenção, nessa perspectiva, que acreditam que, pronto, em Cristo eles não têm tentação nenhuma, não têm fraqueza, não têm problemas. Eles acreditam essencialmente que Satanás nada pode contra eles. Por isso é que muitos a orarem, oram, seu capeta, diabo é um sujo, diabo é um cão, até parecendo que essas palavras pejorativas poderiam, na verdade, afetar quem o diabo é, a pessoa do diabo. Na verdade, esse é um conceito de redenção errado, que na verdade minimiza qualquer ação e a pessoa do diabo. E tem um outro conceito de redenção que maximiza muito a pessoa do diabo. Esses veem diabo em tudo, veem diabo na cortina que voa, no gato que mia, na porta que bateu pelo vento, no tropeço na pedra enquanto caminha na rua. Esses veem diabo em todo e qualquer lugar. Por essa razão que tem igreja que enfatiza muito a presença do diabo. Parece que o diabo é onipresente. Expulsam o diabo hoje na igreja, mais expulsam o diabo de novo, depois de mais expulsam o diabo de novo. Na verdade, conhecendo que pela escritura Satanás não para, mesmo no ministério de Cristo foi tentando Cristo várias vezes, mas esses enfatizam muito a guerra espiritual e o conceito, na verdade, de quem diabo é. Eu queria, na verdade, explicar que esse é um conceito de redenção extremos. Um acredita que diabo não é nada, outro acredita que diabo é tudo. Né? Nós só precisamos, na verdade, entender quem é diabo por meio dos apóstolos e por meio da pessoa do próprio Senhor Jesus Cristo. Quando você vê exatamente Paulo aos Efésios capítulo 10, versículo 11, ele diz: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possas estar firme ou combater contra as astutas ciladas do diabo. Outra versão diz contra os enganos do diabo. Logo aqui percebemos que diabo é aquele que causa todo o engano. Ou seja, diabo é a fonte dos enganos. Né? Porque a Bíblia fala contra as astutas ciladas do diabo. Então, diabo causa engano no meio dos crentes, diabo causa engano nas famílias, diabo causa engano em qualquer meio, na verdade, em que ele estiver associado, estiver presente. Então, o diabo é aquele que causa engano. Quando olhamos exatamente para Pedro, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8, ele vai dizer: vigiai e sede sóbrios, porque Satanás, vosso adversário, anda de redor a redor à procura de quem possa tragar. Ou seja, Pedro apresenta Satanás como adversário. Essa palavra adversário significa aquele que se coloca em oposição ou contra. Portanto, quando vemos na 1 de João capítulo 5, versículo 19, a Bíblia mostra que, na verdade, Satanás é aquele que governa o mundo. Porque a Bíblia fala que o maligno em quem o mundo jaz, Satanás, ou seja, o mundo jaz no maligno. Essa palavra mundo, na verdade, não estamos a falar do universo, estamos a falar do sistema cósmico corrompido e comprometido que é governado pelo próprio Satanás. Estamos a falar do sistema diabólico que governa este mundo. Ele está a dizer que esse sistema diabólico que governa este mundo, na verdade, está sob o domínio de Satanás. Quando olhamos ainda para 1 de João capítulo 3, versículo 8, nós percebemos exatamente ela dizer que aquele que peca, na verdade, não conhece a Deus porque Satanás, ou é do diabo, porque Satanás peca desde o princípio. Percebemos ainda 1 de João capítulo 3, versículo 8, que Satanás é a fonte de todo o pecado. Pois a Escritura faz menção que ele peca desde o princípio. Quando olhamos então ainda para João capítulo 8, versículo 44, o próprio Senhor Jesus Cristo diz que Satanás é o pai da mentira e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade, ele é apenas o pai da mentira. Pois Satanás, na verdade, é a fonte, aquele que gerou toda a possível mentira. Então nós percebemos aqui que Satanás, na verdade, é adversário dos crentes. Satanás é aquele que semeia engano, é astuto, ardiloso. Percebemos aqui também que Satanás é aquele em quem o mundo jaz. Percebemos que Satanás é aquele que peca desde o princípio. E Satanás é aquele cujo nele se encontra a fonte de toda a mentira. Por que razão? Por isso é que quando olhamos para Paulo em 2 de Coríntios capítulo 2, versículo 11, ele vai dizer: porque não ignoramos os seus ardis.
para que Satanás não tenha vantagem sobre nós. Ou seja, Paulo, na verdade, está a falar de um contexto no capítulo 2 de 2 de Coríntios. Ele está a falar de um contexto de um pecado grave na igreja de Corinto. Capítulo 5 da primeira carta, Paulo fala que há dentre vós um pecado que nem entre gentios se nomeia. Pecado tal que é de haver de um irmão que abusa da mulher de seu pai. E ele fala, e vocês não se tornarem inchados na vossa carnal compreensão, portanto, junto o meu espírito e o vosso, e retire esse inimigo do vosso meio, para que o corpo seja destruído e a alma salva no dia do Senhor. Paulo, na verdade, a pegar esse contexto, manda excomungar o irmão que vivia num pecado desregrado, aliás, num pecado de forma voluntária, de forma como conduta. E no capítulo 2, Paulo está a dizer o seguinte: se esse irmão vir ter convosco, capítulo 2 da segunda carta, perdoa o irmão, na verdade recebai-o para que não seja devorado de demasiada tristeza. Este mesmo contexto, onde Paulo vai dizer, porque se não perdoardes, Satanás terá vantagem sobre nós. Por quê? Porque não ignoramos seus ardis. Logo, Paulo mostra que Satanás é aquele que é ardiloso, aquele que cria artimanha. Além dos enganos, na verdade, que é as ciladas, ele fala de ardilha, artimanha, ele fala exatamente de armadilhas, ou seja, Satanás é capaz de minar, na verdade, relação de pessoas. Satanás é ardiloso, ele tem estratégia para poder minar sentimento das pessoas, para poder minar relacionamento das pessoas. É isso que Paulo traz. Então, Satanás para mim Satanás é a fonte do erro, adversário, fonte do engano, em quem jaz o maligno, aquele que é capaz de minar as pessoas ou criar salada e armadilha contra as pessoas. Então Satanás é isso. O melhor, na verdade, o maior conceito que nós temos de quem é Satanás, encontramos em Mateus capítulo 16, versículo 21 em 3, onde Cristo, na verdade, vai dizer da sua paixão e morte, porque estava prévia a sua crucificação. Mas Pedro se condoeu com Cristo, disse o seguinte: mestre, não diga isso de ti mesmo. Por quê? Porque tenha piedade de você, não podes morrer, e se morreres, morrerei contigo. A Escritura faz menção que Jesus, voltando para trás, disse o seguinte: arreda de mim, Satanás, tu que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Bem, eu queria pegar essa expressão de Jesus, tu que me serve de escândalo, não compreendes as coisas de Deus, mas as dos homens. Satanás, na verdade, Jesus classifica Satanás de duas formas. Primeiro, aquele que é perito nas coisas dos homens. Satanás entende perfeitamente as coisas dos homens. Onde houver apenas sentimento dos homens, onde houver apenas ação dos homens, onde haver apenas iniciativa dos homens, aí tem exatamente propostas do diabo, que é exatamente mau ideia do diabo. Mas onde houver a obra de Deus, onde houver o caráter de Deus impresso, aí não pode ter a manifestação do diabo. Então ele diz: tu compreende as coisas dos homens. Satanás não compreende os mistérios divinos, mas compreende simplesmente as coisas dos homens. Mas agora o que me chama a atenção é exatamente quando Cristo fala o seguinte: arreda, Satanás, tu que me serves de escândalo. A palavra me serves de escândalo, do grego é escandalon eimon. Essa palavra escandalon eimon significa tu que me serves de escândalo. E a palavra escândalo do grego é pedra tropeço, motivo para errar, motivo para fracassar. Satanás disse, ou seja, Cristo disse que Satanás lhe servia como motivo para ele fracassar no ministério, para errar na sua conduta, na sua trajetória de fé, para errar na sua missão como Messias na face da terra. Até o próprio Cristo encontrou no diabo um motivo para falhar. A pergunta é: esses homens que têm conceito de redenção extremos, um acham que Satanás é tudo, outros acham que Satanás não é nada. Por que é que você vê Satanás dessa forma se o próprio Cristo encontrou nele motivos para a falha? Existem aqueles que são gracistas, aqueles que entendem que Deus já levou o pecado, Satanás nada pode contra a minha vida, porque eu já fui redimido, a cruz resolveu tudo, realmente a cruz resolveu tudo, nosso destino eterno, nossa redenção futura, presente. A cruz, na verdade, nos deu um escape do inferno, a cruz, na verdade, nos fez concidadãos do céu, nos ligou, nós estávamos separados de Deus, a cruz, na verdade, uniu as parentes que estavam separadas, judeus e gentios, eles fez um único povo, formando assim um único corpo que é a igreja. A cruz resolve essas questões, mas ainda temos lutas espirituais, temos, na verdade, lutas, batalhas na terra. Então nós não podemos pensar que Satanás não é nada, porque o próprio Cristo encontrou no diabo motivo para ele falhar. Por essa razão é que várias vezes a Escritura adverte: vigiai e orai contra esse ser chamado Satanás. Essa palavra escândalo enemon, na verdade, tu que me serve de escândalo, devia ser uma palavra que nós podíamos refletir certamente, profundamente, quando males acontecem, quando erros aparecem, quando fracassos na vida do cristão aparecem. Sabe por que é que muitos crentes fracassam? Por que é que muitos crentes erram na vida cristã, moronam na fé? Por que é que muitos naufragam na fé? Por que é que muitos ganham uma consciência endurecida sobre a sua condição pecaminosa? Porque negligenciaram esse ser que na verdade é ardiloso,
cria artimanha, esse ser que traz ciladas que são enganos, esse ser que é adversário conforme Pedro, esse ser na verdade cujo mundo jaz, esse ser que peca desde o princípio, a fonte de toda a mentira, e que Jesus lhe chama motivo para errar. Ou seja, se nós não vermos a Satanás motivo para erro, certamente seremos na verdade apanhados nas suas artimanhas, certamente seremos apanhados nas suas armadilhas, nos seus enganos. Por quê? Porque o propósito do diabo é criar armadilha entre os crentes. Por isso é que Paulo diz em 2 Coríntios 2,11, porque não ignoramos os seus ardis. Se tu, na verdade, como é que Satanás faz para ignorarmos ou ignorando seus ardis, o que é que ele causa? Certamente cria males no meio da congregação. Existem igrejas divididas porque Satanás tem sido motivo de igrejas divididas. Existem casamentos que acabam se desfazendo até o divórcio, porque Satanás tem sido motivo de casamentos desfazendo-se até o divórcio. Satanás tem sido motivos de famílias que brigam ao ponto de irmãos ficarem divididos. Satanás tem sido motivos, na verdade, de pessoas que tiveram projetos empresariais começarem junto, colocar ganância, avareza no coração, a ponto das pessoas se separarem e trilharem caminhos opostos. Satanás, na verdade, tem sido motivos de muitos males na vida dos homens, na sociedade, nos relacionamentos interpessoal, nos relacionamentos pessoais, nos relacionamentos íntimos. Satanás tem sido problema nos relacionamentos de família. Satanás foi o grande problema da morte e do assassinato de Abel por meio de Caim. Satanás tem sido esse ser desde o princípio. A Bíblia fala que ele é homicida desde o princípio. Quando é que Satanás foi homicida desde o princípio? Quando por meio de Caim matou Abel. Ou seja, nós precisamos encontrar neste ser, nesta figura, todos os males possíveis, a fim de nós sermos vigilantes, sermos sóbrios, nos mantermos firmes contra as astutas ciladas do próprio Satanás. Por essa razão que Hebreus capítulo 2, versículo 4 diz que Jesus se manifestou para poder desfazer aquele que tinha o império da morte. Por que razão? Porque era necessário que as obras do diabo fossem desfeitas. E qual seria nossa posição contra? Bem, Tiago capítulo 4, versículo 7 diz que sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Na verdade, nossa posição seria de sujeitar-nos a Deus. Nós precisamos estar sujeito ao Senhor. Quando nos sujeitamos a Deus, a palavra sujeitar-se, na verdade, é deixar-se debaixo, porque é sujeitar-se. Deixar-se debaixo da liderança, do comando, da orientação, do poder de Deus. Nós precisamos estar debaixo do governo do Senhor. Quando o Senhor governa a nossa vida, quando orienta a nossa vida, quando comanda a nossa vida, certamente nos sujeitamos a Ele. Sujeitar-se, na verdade, é se colocar à dependência. Sujeitar-se, na verdade, é se colocar a obediência. Sujeitar-se, na verdade, é se colocar sujeito mesmo, porque essa palavra sujeito é sem que ele comece eu não faço. Sujeitar-se, na verdade, é confiar, é depender plenamente no Senhor. Ele sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. A única capacidade e força que nós temos para resistir ao diabo é sujeitarmos ao Senhor. Porque quando sujeitamos ao Senhor em oração, estudo da palavra, nos fortalecemos espiritualmente a fim de termos capacidade espiritual de resistirmos ao diabo. E resistindo ao diabo, certamente ele fugirá de nós. Então, este é o princípio básico. Primeiro, sujeitamos a Deus, resistimos ao diabo e ele fugirá de vós. Essa deve ser a nossa posição. Por quê? Porque Satanás sempre nos tenta naquilo que nós já somos. Em Gênesis capítulo 3, quando ele apareceu para Eva, ele disse o seguinte: Deus disse que não podem comer do fruto. Eva disse: não, podemos comer todos os frutos, mas meio do fruto que está no meio do jardim, porque quando elas comerem morreremos. Mas na verdade Satanás disse: não, quando comer desse fruto sereis como Deus. Na verdade Adão e Eva já eram como Deus, no estado em que eles se encontravam. Então Satanás nos tenta no que nós já somos. Só que Eva, por não discernir, na verdade a Escritura faz menção que ela caiu nas astutas ciladas do diabo. E quando nós olhamos exatamente para Mateus capítulo 4, Satanás tenta exatamente o Senhor Jesus naquilo que ele já era. Se tu és filho de Deus, transforma as pedras em pão. Nós na verdade já somos filhos de Deus, não precisamos provar a ninguém, só precisamos manter firme a nossa convicção em nossa posição em Cristo. Se nós mantermos firme a nossa convicção de que nós somos o Senhor e a nossa posição, certamente Satanás não poderá nada contra nós. Então fica aqui a dica, Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitei-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Deus em Cristo te abençoe.